Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. E ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, é providencial nós celebrarmos Santa Maria Madalena nessa quinta-feira, onde nós estamos na reta final da nossa campanha, que Deus tem conduzido a nós para a busca das virtudes, mas também a um conhecimento das realidades, dos vícios, para que a gente se liberte deles e busque verdadeiramente estar com o coração na presença do Senhor e na vontade dele. A realidade que nós vamos trabalhar hoje, nessa Santa Missa, é sobre a virtude da temperança, mas a temperança apontando para uma outra realidade da virtude da esperança, que é a castidade, que é a busca da pureza, sem a qual Jesus disse: ninguém poderá ver a Deus. Somente os puros de coração, disse Jesus, verão a Deus. E a obra que Jesus fez na vida de Maria Madalena, à medida que ela abriu-se ao toque de Deus, abriu-se ao amor de Deus, abriu-se a tudo aquilo que Deus queria operar nela. Maria Madalena, segundo alguns estudiosos, vivia exatamente esse vício. Ela era uma mulher luxuriosa, dada ao adultério, dada à prostituição, à fornicação. O que é fornicação? É importante a gente saber. Esse pecado é um pecado mortal que nos rouba a graça. É o sexo praticado antes do casamento. Isso que é fornicação. O que é adultério? É alguém que é casado ficar com outra pessoa. E é outro pecado mortal que nos separa da graça de Deus e do amor de Deus. Veja só o que São João Clímaco vai dizer. Não pense que vencerás o demônio da luxúria. E é importante a gente entender o seguinte: os padres do deserto, ao se referir aos vícios capitais, aos 7 vícios, eles usam a palavra demônio porque eles veem nessa tentação uma espécie de demônio que quer nos tirar
da graça de Deus. Então ele vai dizer: não penses que vencerás o demônio da luxúria entrando numa discussão com ele. Aqui ele já começa a abrir a nossa visão. Não se discute com a tentação da luxúria, com a tentação da impureza, com as tentações relacionadas à afetividade e à sexualidade. A gente não pode dialogar com elas porque elas nos vencem facilmente. E aí continua: a natureza está do lado dele, ou seja, do demônio da impureza, do demônio da luxúria. A nossa natureza, lembra que eu falei semana passada? Que até semana passada, os vícios que nós estávamos trabalhando, eles não eram carnais. E a partir da semana passada, nós começamos, a partir da gula, entender a realidade da ação carnal do vício em nós, a gula, porque é um desejo, é uma realidade que Deus deixou em nós, um impulso natural para a sobrevivência do nosso corpo. Da mesma maneira, a realidade da sexualidade. O ato sexual, ele é abençoado por Deus dentro do sacramento do matrimônio. Por quê? Porque ele existe para a procriação e a manutenção da humanidade. Por isso que ele é carnal, por isso que João Clímaco está dizendo essa realidade. Portanto, vai dizer São João Clímaco, o homem que decide lutar contra a própria carne e vencê-la com base apenas nos próprios esforços, está lutando em vão. Por si mesmo não vai conseguir. A verdade é que, a não ser que o Senhor destrua o castelo da carne e erga a morada do espírito, aquele que quiser sobrepujar a luxúria tem vigiado em vão e jejuado para nada. Oferece ao Senhor a fraqueza da tua natureza. Admite a tua incapacidade e sem perceberes ganhará para ti o dom da castidade. É pedindo a Deus, é recorrendo a Ele, que nós experimentaremos a graça da vitória diante dessa realidade. E aí vamos adentrar essa realidade desse vício. Existem alguns filhos do vício da luxúria, as filhas do vício da luxúria, do pecado da luxúria. A cegueira de espírito. Quem vive uma vida luxuriosa, na impureza, não consegue realmente perceber as coisas do alto. Ela fica insensível e ela não percebe que ela não tem a abertura para a graça de Deus. Uma outra filha da luxúria, falta de consideração. É uma pessoa que não tem consideração por ninguém. Inclusive, o luxurioso, ele usa das pessoas, ele não tem consideração por ninguém. Ele usa o homem luxurioso usa de uma mulher como objeto, ele transa com ela a noite inteira, no outro dia, é como se aquela pessoa não existisse, não tem consideração. Da mesma maneira, a mulher, quando usa do homem, perde a consideração. A inconstância é uma das filhas da luxúria. A precipitação, a luxúria vai fazendo as pessoas ficarem precipitadas, elas não sabem esperar o tempo de Deus e nem entendem do tempo de Deus porque não conhece, não participa das coisas espirituais. A luxúria desenvolve no homem, na mulher que vivem dessa forma, um amor próprio desordenado. Não é aquele amor próprio que a gente tem que cuidar de nós, da nossa saúde, se gostar. É um amor próprio desordenado, totalmente desordenado. Uma outra filha da luxúria que a gente não percebe. O ódio a Deus. O luxurioso cria um ódio a Deus. Vá falar para as pessoas militantes aí do feminismo e companhia limitada para ver, quando você fala de Deus, qual é a reação dessas pessoas. Geralmente elas zombam, elas criticam uma igreja, porque elas não percebem, mas está sendo gerado no coração delas um ódio a Deus. Outra coisa, outra filha da luxúria, é o apego à vida presente. A pessoa só pensa aqui, no agora. Ela não pensa que daqui a 1 minuto ou 1 hora ela pode morrer. Ela só pensa no aqui. Então ela não trabalha para preparar a sua alma para o céu. Ela só pensa no agora, porque ela está tomada de prazer. Vou fazer uma brincadeira para você entender. Na escolinha do professor Raimundo tinha aquela dona Bela. E ela dizia, ela só pensa naquilo. É isso. A pessoa o tempo todo. A cabeça da pessoa o tempo todo.
as intenções da pessoa, os relacionamentos que ela vai mantendo, as aproximações, aquilo que ela acessa na internet, tudo tem malícia. Por quê? A pessoa só pensa, tem um apego à vida presente. E aí vai desenvolver nela um horror, ou até mesmo um desespero ao futuro, aquilo que ainda está por acontecer. Vamos lá, a gente não pode nos limpar da luxúria por conta própria. Eu já li aqui o texto do santo. É o segundo vício capital relacionado à carne, já disse. É um desejo veemente por prazeres corporais desregrados. Padre, o que é a luxúria? É um desejo veemente que toma o nosso ser, que nos domina por prazeres corporais desregrados. Porque existem prazeres, o prazer que o marido e uma esposa têm no ato conjugal. Ele é regrado, ele não é desregrado. Mas o prazer desregrado, sem regra, que não obedece nenhuma regra. É maneiro, né? Todo mundo luta para obedecer a regra de trânsito, não é verdade? Adulto é 110. Eu quero ver, tem um pardal, né? Como é que é o nome daquele trem? Um radar ali perto do Três Garças. Duvido se você vai passar nele a 200 por hora. Não vai, porque você vai ter que pagar uma multa. Só que a gente se submete às leis daqui dessa terra. E a multa que você vai ter que pagar diante de Deus se você continuar na luxúria. A gente só pensa nas leis dessa terra. Aquilo que vai nos prejudicar, e principalmente o nosso bolso, a gente toma cuidado. Mas aquilo que prejudica a nossa alma, a gente vive à la vontade. Nós temos que seguir as leis desse mundo. É essa discussão aí de fora. É isso que se promove aí fora, fora dos muros da igreja. Que nós temos que ser livre, que o amor tem que ser livre, que o sexo tem que ser livre, tem que ser vivido de toda forma. E aí a gente vê aí tanta coisa horrorosa contra Deus Criador. Eu poderia elencar aqui uma série delas. Esse pecado, ele ameaça justamente o que em nós é mais íntimo. Uma vez que todos nós ganhamos a vida através de um ato, de uma união sexual entre os nossos pais. É a beleza, onde a vida é gerada. E essa potência que trazemos é constantemente atacada por tentações dos pecados de luxúria. Pensamentos, desejos, palavras, atos. E requer muito mais que armas comuns para combatê-lo. O primeiro passo é admitir que não poderemos vencer sozinhos. E depois, ao reconhecer que nós não poderemos vencer sozinhos, nós vamos pedir a Deus que Ele nos forneça um armamento espiritual e sobrenatural para a nossa vitória. Vamos fazer um exame de consciência, como nós temos feito em cada quinta-feira. Esse pecado deve ser combatido fortemente. Porque eu vou te dizer, uma das consequências mortais da luxúria. É uma pandemia que nenhum meio de comunicação divulga, ninguém fala. Uma das consequências nefastas do pecado da luxúria é o aborto. Milhões de vidas tiradas pela irresponsabilidade de pessoas que veem no sexo somente um ato de prazer. E aí se engravida e vai lá numa clínica clandestina ou em qualquer lugar, ou toma um remédio da farmácia e joga fora aquilo que vai incomodar a minha vida. Por que a gente diz para um jovem, olha, você tem que viver a castidade? Porque a relação sexual é para a abertura da vida. E aí, você está disposto a receber uma vida, um filho, uma filha que Deus te der? Essa é a pergunta. Outra realidade nefasta do pecado da luxúria. O tanto de divórcio e de separação que tem ferido esta geração. Fruto do pecado da luxúria. E deixa eu dizer, o próprio sexo se tornou um Deus. E é
comparado a um Deus do Antigo Testamento, um falso Deus. Quando eu falo Deus aqui, é minúsculo, porque eles adoravam a deuses falsos e eles faziam sacrifícios. O nome desse falso Deus, que hoje a gente pode acoplar ele a essa sexualidade desregrada do mundo, é Moloque. Sabe o que Moloque exigia dos seus adoradores? Que eles queimassem os seus próprios filhos em adoração a esse falso Deus. E é exatamente isso que a luxúria produz: matar crianças inocentes, a destruição das famílias. Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia que a última batalha que se travaria antes da vinda gloriosa de Jesus seria contra o sagrado matrimônio e a família. O sagrado matrimônio e a família. A mídia moderna, a nossa cultura atual de entretenimento nos cercam e nos envolvem com tentações luxuriosas o tempo todo, que não nos deixa livres. Até mesmo aquelas pessoas que jamais pensariam em ter um acesso num site pornográfico, diante da mídia, o tempo todo é bombardeado. Sites, TVs abertas, outdoors, tudo cheio de um demônio da sensualidade que quer nos seduzir e destruir a nossa vida. Vamos lá. Eu leio livros ou eu assisto filmes recentes que glorificam condutas sexuais pecaminosas? Ou eu escuto músicas populares que promovem a sexualidade ilícita e mancham a beleza e a bondade presentes na sexualidade humana? Pensa aí, o que você tem escutado de música? Tem um monte de música aí que exalta o Deus Moloque do sexo. Aquelas proibidinhas. Eu posso estar fazendo sem pensar a respeito, por isso que a gente está fazendo um exame de consciência. Talvez eu estava ouvindo, não tem nada a ver e tal, mas agora você vai começar a prestar atenção e perceber o que aquilo está induzindo. Agora mesmo, essa plataforma de streaming aí está colocando um desenho animado, né, para as crianças, promovendo a ideologia de gênero. A gente não percebe que eles estão tentando nos manipular para aquilo que são as ideias do mundo, do século, e não aquilo que é de Deus. Lembra o que Pedro ouviu de Jesus: afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos. São pensamentos mundanos do mundo, mas agora é preciso pensar a respeito. Agora, se você diz, sim, eu leio, assisto, digo a mim mesmo que ignoro essas partes ruins e eu não sou influenciado por elas. Isso não é verdadeiro. Porque tudo aquilo que a gente vê e escuta fica registrado no nosso inconsciente. E na hora exata o nosso consciente produz aquilo na nossa mente para nos levar ao pecado. Ou talvez você seja um cara muito forte mesmo, uma mulher muito forte mesmo, e que você não seja, né? Eu falo para vocês, se eu ficar vendo esse tipo de coisa, a minha mente é povoada de pensamentos nesse aspecto. Eu sou sanguíneo, eu sou voado, e a minha fantasia vai longe. Eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês, porque eu sou gente, eu sou ser humano, eu sou homem, e aquilo que você tem, eu também tenho. A atração que você sente, eu também sinto. As loucuras que talvez a sua cabeça produz, a minha também produz. E eu preciso colaborar com Deus. Agora, eu até digo que eu não sou atingido. Mas deixa eu te perguntar, caso você tenha pagado algum dinheiro para consumir esses produtos, você parou para considerar que se você está dizendo, eu não sou atingido, eu sou o Superman, né? Espiritual, nada me atinge. Olha que pitonito, hein? Até o Superman tinha uma fraqueza. Mas eu consumi, usando do meu dinheiro, para promover, para que esses produtos possam crescer e conduzir muitas pessoas ao pecado. Eu tenho pago sites, eu tenho pago esses streams que só destroem
aquilo que é sagrado? Eu tenho que me perguntar. Eu me coloco de algum outro modo no caminho dos pensamentos luxuriosos, de condutas através das mídias que eu consumo, dos produtos que eu compro ou dos lugares que eu frequento? Quando eu me vejo alimentando certos pensamentos luxuriosos, despertados por alguém, ou alguma imagem que eu vi, ou alguma memória que ocorreu, eu me agrado com isso? Ou eu luto para evitá-los na minha mente? Tais pensamentos corroem e desonram a dignidade do meu estado. Se você é casado, se você é solteiro, eu que sou padre, o neto que está caminhando aí para ser padre, que está aqui, os viúvos, as viúvas. Como que eu tenho? Celibatários. Como que eu tenho lidado com essa realidade? Quantos aos precursores da luxúria? Vamos lá. Eu falhei ao lutar pelo autocontrole contra a gula ou a bebedeira que podem alimentar mais ainda as minhas tendências luxuriosas? Eu tenho lutado. Quanto às filhas da luxúria, eu procuro na consciência ocorrências de cegueira do espírito, de falta de consideração, de inconstância, de precipitação, de amor próprio, do ódio a Deus, do apego a essa vida presente, do amor à vida, ao horror à vida futura, até mesmo ao desespero. Deixa eu dar uma boa notícia para você: você vai morrer. Vai, uma hora ou outra vai. E o que isso gera de impacto em você? Ai, eu estou desesperado, porque eu vou morrer. Cara, você nasceu sabendo que ia morrer, meu irmão. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Eu não conheci ninguém ainda que ficou para semente. Talvez um dia vai ser apresentado, né? Mas, não sei, talvez Enoque e Elias, que foram arrebatados ao céu, sejam as duas testemunhas do Apocalipse, que no final dos tempos vão aparecer. Mas eles foram arrebatados, não ficaram vivendo aqui nessa terra. Vamos lá. Mesmo que eu não tenha cometido o adultério, a fornicação, ou qualquer pecado sexual mais explícito, eu os pratiquei no coração? Vamos lá para Jesus. Vamos ver o que Jesus fala desse negócio. Porque tem gente que fala assim: ah, vocês ficam pregando as cartas de Paulo, mas Jesus não fala de sexo. Pô, gente, é um desconhecido total da Bíblia. No sermão mais importante da Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 27, Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, sexualmente, é claro, né? Já cometeu adultério com ela em seu coração. Olha como Jesus é mais duro do que Paulo. Se o teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perderes um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Jesus está dizendo a condenação eterna, o perigo do pecado mortal que eu tenho insistido constantemente com vocês. O perigo de morrer em pecado mortal, em inimizade com Deus. Meus filhos, minhas filhas, tem 15 anos que eu estou aqui nessa missão, falando sobre essas realidades, tentando preparar vocês para a vinda do Senhor, para o dia do encontro com Ele pela morte. Não brinquem, nós não sabemos a hora em que Ele virá, seja para buscar a nós ou para julgar a humanidade. E Ele está dizendo, e continua Jesus: se a tua mão direita te leva à queda, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perderes um dos teus membros do que todo o corpo no inferno. Jesus está usando uma hipérbole, ele está usando de uma imagem. Ele está dizendo, olha, é melhor cortar. Ele não está dizendo que você tenha que cortar, arrancar o olho, cortar a mão ou o pé. Mas ele está dizendo, é tão sério, é tão grave, é tão importante que você tenha consciência, porque você está correndo o risco de perder a salvação eterna se você continuar no pecado mortal.
se você continuar aceitando essa fornicação, esse adultério, ou toda essa realidade de masturbação, de pornografia na internet que faz parte do seu dia a dia, aqueles grupos que você participa, aqueles aplicativos de relacionamento, você está correndo um sério risco de perder a salvação eterna. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a salvação, a vida eterna? De nada vale, meus queridos, minhas queridas. Desonrei meu cônjuge, você que é casado, dando atenção demais às pessoas do sexo oposto. A mulher dando atenção demais a um homem, e começa aquele negocinho, daí a pouco, já era. O homem com a mulher, e troca mensagem, e faz elogio. Rapaz, você é casado, cria vergonha nessa cara. Minha filha, você é casada. Pelo amor de Deus, olha como o demônio está destruindo as famílias. E começa com nhenhenhê na rede social, com uma mensaginha no Facebook, com uma fotinha compartilhada. Não pense que começa destruindo de uma hora para outra, não. Começa pouco a pouco. Vocês estão achando que eu estou bravo, né? Eu estou bravo com o diabo que está enganando vocês. É com ele que eu fico louco. Porque a gente cede. Porque a gente não tem mais temor a Deus. A gente não pensa mais na morte. A gente não pensa que esse pode ser o último ano da nossa vida. A gente só pensa aqui, só nos prazeres desse mundo, dessa carne. E essa carne vai ser comida pelos vermes. E se a sua alma estiver na inimizade com Deus, você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Infelizmente essa é a realidade. E é o que Jesus está dizendo. Nós não podemos brincar com a salvação. O apóstolo Paulo chega a desculpa dizer assim: a absurdidade de dizer para os casais de namorados, é melhor casar do que se abrasar. Tamanha realidade importante que nós devemos dar, a importância que nós devemos dar para essa área da nossa vida. Tentei justificar racionalmente algum pecado sexual, substituindo o julgamento de Deus pelo meu próprio? Agradeci a Deus pela sexualidade humana, que é uma bênção, e que demonstrei gratidão e amor por Ele através da tentativa de purificar meus pensamentos? Se você quer o céu, tenha coragem de bloquear aquela pessoa que tem te levado ao pecado no seu WhatsApp. Tenha coragem de sair das redes sociais. Se você quer o céu, tenha coragem de sair daqueles sites de relacionamento que você está. Se você quer o céu, tenha coragem de dizer basta. Mesmo que a minha carne trema, mesmo que eu tenha que chorar ou sangrar, eu escolhi o céu. Vamos lá, a cura. Se eu detectei pecados luxuriosos, eu devo procurar a confissão. Em primeiro lugar, é o primeiro sacramento para eu me reconciliar com Deus. Talvez você vai precisar procurar toda semana até você se libertar desse vício. Ah, mas é muito vergonhoso. O padre não está para te julgar, o padre está para te ajudar. Nenhum padre vai te julgar. E se ele te julgar, ele está fazendo errado. Porque nós não estamos num tribunal de julgamento, nós estamos num tribunal de misericórdia. A gente vai dar uma apertada, você tem que ser mais firme. Mas julgar você por aquilo que você fez, não é essa a realidade da confissão. A graça de Deus pode perdoar todo pecado sexual se o nosso arrependimento for verdadeiro. O pecado do luxurioso pode ser bem vergonhoso. Eu me lembro quando eu me confessei pela primeira vez, depois do meu encontro pessoal com Jesus. Eu falei, Jesus, coitado desse padre. Mas ele era humano e ele sabia daquilo que eu estava apresentando para ele das minhas lutas. E ele me ajudou, me absolveu, me direcionou, me disse como que eu tinha que caminhar. Porque Jesus, ele quer nos perdoar. E veja bem, o que o diabo quer fazer conosco é que nós tenhamos atitudes animalescas. Porque o salmista vai dizer, não é, que é o cavalo que precisa de cabresto e freio para domar os seus impulsos. E não o ser humano, nós temos a razão. Só que o mundo tem nos feito animais. O filósofo disse que o homem é um animal racional,
Mas ultimamente o que a mídia tem produzido, o que nós temos aceitado, nós temos ficado só na realidade animal, só no instinto. A gente só age no instinto, a gente só faz no instinto. Não tem mais a capacidade racional de dizer, para! Eu não sou um animal, eu não sou uma cadela no cio, nem um cachorro que fica correndo atrás de um monte de cadela no cio o dia inteiro. Desculpa falar assim. Eu não sou uma égua, nem uma vaca, nem um cavalo, nem um boi. Eu sou um ser humano. Eu sou um filho amado de Deus. E na minha vida eu preciso tratar com a minha razão. E dizer, basta, eu não quero colocar a minha salvação em risco. Os outros sacramentos podem nos ajudar a combater a luxúria. Pelo batismo nós devemos nos lembrar que nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. E os nossos corpos se tornaram templos do Espírito Santo. Quem é que é batizado? Levanta a mão. Você é templo do Espírito Santo, você sabia? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você tem tratado o seu corpo? E aí eu vou para a palavra, né? Porque tem jeito, eu não vou ficar falando somente aqui por mim mesmo. São Paulo vai dizer na 1 de Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Guarda esse versículo. 1 Coríntios, diga comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Olha o que Paulo vai dizer. A mim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim, tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá um e outros. O corpo, porém, não é para a prostituição. Ele é para o Senhor. Isso é a Bíblia, queridos. E o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que os vossos corpos são membros de Cristo? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta? De modo algum. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se com ela um só corpo? Pois está dito, os dois serão uma só carne. Mas quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da devassidão, em geral, todo pecado que uma pessoa venha cometer é exterior ao seu corpo. Mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Acaso ignorais que o corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Agora, eu vou um pouquinho à frente para dizer para os casais que acham que pode fazer tudo dentro de 4 paredes, né? Viver como os mundanos. Vou só falar para os casais casados, aqui um versículo da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8. Versículo 4, quer dizer, o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, pois Deus julgará os libertinos e os adúlteros. Nós não podemos levar para os casados, levar para a cama aquilo que é feito pelos adúlteros e libertinos, aquilo que é feito pelas prostitutas, aquilo que é vendido em sex shop, tudo aquilo que é criatividade que se faz. É bíblico. Se vira. Pedala, Robin. Pronto, falei. Se seu marido ficar bravo, manda ele vir falar comigo, rapaz. Tô brincando. Através do sacramento do crisma, nós somos fortificados para lutar o bom combate contra todo tipo de vício. Se somos casados, recordar e aplicar a graça que Deus deu a vocês casados através do sacramento do matrimônio, no intuito de fazer uso da sexualidade
da maneira que melhor convir ao estado conjugal, doando-nos amorosamente ao nosso cônjuge com abertura à vida. A mulher e o homem podem sim quererem ser atraentes para o seu cônjuge e não para os de fora. Isso sim é permitido. Os ordenados, aqui é só para mim, devem lembrar das graças especiais que Deus lhes concedeu para perseverarem no celibato, tanto nos atos exteriores quanto nos pensamentos exteriores. Como evitar a luxúria? Reagir logo no início da tentação, resolvendo não ceder. Os estímulos sensoriais que nos levam a pensar luxuriosamente são muito poderosos e agem rapidamente. As imagens, os sons, o cheiro. Jamais venceremos o demônio da luxúria desafiando numa discussão. A nossa razão, por si só, é limitada. Quantos grandes homens e mulheres já não foram rebaixados por terem sucumbido às agitações da luxúria, sem que tivessem pedido socorro à graça divina? Nós precisamos confiar em Deus, em vez de confiar somente em nossas capacidades. Orar e pedir o socorro quando a tentação nos assolar. Cristo pode expulsar qualquer demônio. Cristo pode limpar qualquer mancha de pecado. Não importa a sua natureza e origem. Existem atividades ou lugares que faríamos bem em evitar. De todo. No intuito de retirarmos-nos do campo da batalha contra a luxúria. Uma arma, a oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao fazer esse pedido, nós devemos ter consciência que a gente precisa fazer a nossa parte. De correr para longe dos males que nos tentam. Padre Pio dizia, quem é o vencedor do pecado da luxúria? Aquele que tem coragem de correr dele. Sarta fora. Corre. Cultive a virtude da temperança. A modéstia dos olhos. É uma prática que colabora com Deus no livrar-nos de todos os males. Primeiro, nós devemos treinar a não procurar por imagens que nos excitarão a luxúria. Sejam elas virtuais, na tela dos computadores, da TV ou do cinema, ao vivo ou a cores, na praia, na academia, caminhando pela rua ou até mesmo aqui, dentro da igreja. Me engano. Quando o corpo de outra pessoa nos atrai a atenção e já nos tenta encaminhar-nos à malícia e à luxúria, nós devemos combater e lembrar que o nosso corpo e o corpo do nosso irmão é templo do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino vai dizer, o antídoto mais eficaz contra a intemperança é não permanecer nas condições particulares, alimentando a nossa mente, o nosso coração, com os pensamentos e as situações. Quem é temente a Deus não quer viver de maneira luxuriosa. Cuidado com a ociosidade. Tem uma palavra na Bíblia que é batata. O exército de Israel estava guerreando e Davi dormindo até depois do almoço. Quando ele acorda ali pelas 4 da tarde, olha que ociosidade, que preguiça. Aí ele vai andar no terraço do palácio e ele vê a mulher de Urias tomando banho, nua. E ele manda trazê-la, porque ele é o rei, ele tem relacionamento com ela, ela engravida. E aí, lembra que eu falei? Ele manda matar o marido dela. É uma loucura, a ociosidade. Cuidado. Aqueles que não têm alegria nas coisas espirituais recorrem aos prazeres da carne. Se você não tem alegria numa Santa Missa, na reza do texto, na palavra, na adoração santíssima, em buscar a Deus, você vai recorrer às coisas da carne, diz Santo Tomás de Aquino. Para refrear a luxúria, nós precisamos nos concentrar nas coisas mais altas de Deus, de onde decorrerá o amor em vez da luxúria. Ser puro de coração é estar na melhor condição para ver a Deus. Quando nos esforçamos para vê-lo e para guiar as nossas vidas de acordo com a sua luz, nós estamos nos colocando na melhor posição para manter o nosso coração e o nosso corpo puros. O arcebispo Fulton Sheen vai usar a palavra de João 19, 26 a 27, para dizer que foi essa atitude de Jesus que purificou o vício da luxúria.
quando ele disse para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Na sua morte de cruz, em reparação por todos os pecados da carne, ele quase se desfez de toda a sua carne. Quando você olha para ele, aqui ele está bonitinho. Mas aquele Cristo do Mel Gibson, todo despedaçado. Por que ele foi espedaçado daquele jeito? Para curar em nós os pecados carnais, da luxúria. Cristo, que não tinha pecado nenhum, abriu mão de todos os aspectos mundanos, inclusive da sua mãe e da sua própria carne, por nossa causa. Então, quando você olha para a cruz, você fala assim: Jesus, me ajuda. É muito difícil. E eu sei que é difícil. Não pensa que o padre está dando lição de moral em ninguém aqui, não. Eu sei que é uma batalha difícil. Quem me conhece sabe que eu não sou moralista, mas eu ensino a verdade. Doa quem doer. Se não gostou, o problema é seu. Não tenho problema nenhum de você não gostar, de nem gostar mais de mim. Eu já passei dessa fase há muito tempo. Ficar preocupado se alguém gosta ou não de mim, se alguém me quer bem ou não quer. Isso não existe para mim. Porque eu quero bem a todo mundo, amo a todo mundo. Agora, se não gostar de mim, se achar que eu sou exagerado, o problema é de vocês. Mas um dia, no juízo particular, que cada um de nós passaremos, Jesus vai lembrar desse dia. E vai dizer para você: ah, você não sabia que a luxúria é pecado? Mas o padre falou rasgado. Você que não quis viver, meu irmão. Então, como diz o Eto, o problema é seus. O problema é seus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu amo vocês. E o meu amor é amor de salvação, não é de interesse nenhum. É para que vocês sejam salvos. E um dia nós nos encontremos no céu. É o único intuito que eu tenho no coração. Porque Deus me tirou de onde eu estava, na lama do pecado, para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa de Jesus. E aqui estou eu, diante de vocês. Eu falei para Deus: me dá medida para eu não exagerar. Me dá unção para eu tocar no coração. Me dá a capacidade de que eles entendam o que eu estou falando. Porque eu desejo para eles o céu. Veja um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Traz sua mão sobre o seu coração. E peça essa graça para Deus. Seja sincero. Peça a virtude da temperança. O dom da castidade no matrimônio. Os casais precisam viver a castidade. E a castidade dos casais não é em relação a eles dois. Não ter mais o ato conjugal, que é o complemento. Mas é colocar uma barreira da porta de casa para fora. Viver a castidade, a pureza. Os jovens são chamados à pureza com toda a força de hormônios e tudo aquilo que nós temos. Todos nós, os idosos, os anciãos, nós somos chamados à pureza. Fala: Deus, eu preciso ter um coração puro. Preciso ter um coração decidido. Me ajuda. Fala para Ele agora: me ajuda, eu sou fraco, já caí em tanta coisa, já fiz tanta besteira. Mas eu quero acertar, me ajuda a acertar. Pede socorro para Deus, fala para Ele: Deus, me socorra. Deus, me ajuda. Deus, vem em auxílio da minha necessidade, em socorro da minha fraqueza. Deus, toca no meu coração. Eu quero fazer um propósito. Se você está aqui com a sua namorada, faz um propósito. Com a sua noiva, faz um propósito. Vocês dois, se os dois fizerem um propósito, um vai ajudar o outro. Se você tem vivido coisas, você é até sozinho e vive uma vida vazia, porque você fica só correndo atrás dessas coisas. Faz um propósito com Deus e diga para Ele: Deus, eu preciso, porque sem Ti eu não consigo. E vai orando agora no Espírito. Solta a sua voz. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Ele vem, então ora. Se você não ora em línguas, vai dizendo: vem Espírito Santo. 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 Xerecanda labaria, haria laracanda labaria. Xerecanda labaria, lalabaria, laracandra.
Xererecanda labaria, haria, lacanda, rabaria, lavarie. Xererecanda labaria lá. Xererecanda labaria lá. Deixa eu chorar por você. Deixa eu chorar por você. Deixa eu me envolver até querer mais. Deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser? Será que um dia eu vou ser Aquele que limpa tuas chagas. aquele que limpa tuas chagas, Ao invés de perfurá-las. Vai ficando de pé. Queria poder te amar Queria poder te abraçar sem te machucar, sem te machucar, sem não desviar o olhar. Queria poder te amar Queria poder te amar só pra descansar, em teus braços ficar. em teus braços ficar. Ergue os braços e canta para Jesus. Luto contra mim. Luto Contra mim. Pois desejo a ti. pois desejo a ti, Pois desejo a ti. pois desejo a ti. Luto contra mim. Canta mais uma vez. Luto Contra mim. Senhor, o seu povo quer lutar a partir dessa noite contra esse pecado carnal tão violento que nos atrai tanto, porque faz parte da nossa natureza. Fortalece cada filho, cada filha com a sua graça. Pois desejo a ti, Pois desejo a ti. pois desejo a ti. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar Só quero mergulhar em teu amor, em teu amor. cada dia mais. Cada dia mais. Tu sabes que eu desejo. Canta pra ele. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar Só quero mergulhar em teu amor, em teu amor. cada dia mais. Cada A igreja, dia junto com o ministério, eu luto contra mim. Canta. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto Contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Diga comigo, Jesus, Jesus, eu quero, eu quero, a semelhança de Maria Madalena, a semelhança de Maria ter uma Madalena, experiência uma experiência profunda, profunda, libertadora libertadora e definitiva e definitiva de seguimento ao Senhor. de seguimento ao E eu Senhor. abandonarei Eu abandonarei a partir de hoje a partir de tudo hoje aquilo tudo que aquilo estava na minha vida, que estava na minha vida, me tirando da sua presença. me tirando da tua Porque o presença. meu desejo é te agradar. Porque o meu desejo é te agradar. Eu vou te agradar. E eu vou te agradar. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Cada dia mais, Cada eu dia vou mais, te agradar. Eu vou te E agradar. daqui pra frente, esse vai ser o meu propósito. E daqui pra frente Te esse será o meu agradar com a propósito. minha vida, Te agradar com a minha vida, decisão. com a minha decisão. Amém. Amém. Para terminar, luto contra mim. Luto Contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti.
Eu quero pedir nessa hora que o Senhor cele aquilo que Ele realizou em você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aplaudir nosso Senhor, glorificando a Ele por tudo o que Ele faz e fez em nosso favor. Junto com